Olhe para os objetos que estão à sua volta nesse momento. Agora, imagine que você iria correr um sério risco de vida. Qual desses objetos você escolheria para poder salvar sua vida? Por um acaso você escolheria um anel? Não? Pois talvez devesse. Eu sou Ivan Lima e hoje vou te contar uma incrível história. Eu vou te mostrar como um anel salvou a vida de uma mulher lá na Inglaterra. A cidade de Huddersfield é uma cidade de porte médio, com um pouco mais de 160 mil habitantes. E apesar de ter pessoas morando na região há milhares de anos, a região só se transformou oficialmente em um município no ano de 1889. Em maio de 2011, tudo mudou por lá. Uma mulher chamada Michelina Lewandowska, que na época tinha 27 anos, vivia um relacionamento bastante complicado com um homem chamado Marcin Kasprzak. Os dois viviam brigando, se separavam, voltavam. Por vezes, os amigos não sabiam dizer se eles estavam juntos ou separados. Mesmo nesta confusão toda, eles acabaram tendo um filho. A última briga entre eles fez com que o noivado fosse cancelado. Mesmo com esse ata-desata, ao sair para fazer compras num determinado dia, ela decidiu que usaria o seu anel de noivado. Pode parecer algo simples, não é? Mas essa decisão foi fundamental para que a sua vida fosse salva. E daqui a pouco você vai entender a razão. Marcin iria lhe acompanhar nessas compras. Aliás, estranhamente, ele havia chamado a companheira para ir ao shopping. Como eu disse, a relação deles era muito complicada e considerada até mesmo estranha pelos amigos e familiares, que acompanhavam tudo o que acontecia. E aqui vale dizer quem era Marcin. Marcin Kasprzak era um homem que tinha o sonho de se transformar em um fisiculturista. Para isso, ele treinava bastante e abusava do uso de suplementos e até mesmo de anabolizantes irregulares. Por um tempo, ele trabalhou em uma fábrica de processamento de carne, mas depois largou esse emprego para se dedicar ao sonho. Naquele dia, ele chegou à casa de Michelina, que o estava esperando para ir ao shopping. Só que os planos dele não tinham nada a ver com gastar dinheiro e sair para bater pernas. Armado com um taser, ele atacou sua companheira, a derrubando com uma descarga elétrica. Além de ter levado o taser, Marcin ainda teve a ajuda de seu amigo, Patrick Boris, que tinha 18 anos. Por sorte, o filho do casal, Jakub, não estava na casa da mãe. Naquele dia, ele estava com a avó e não viu o que aconteceu. Depois de levar o primeiro choque, Michelina caiu no chão e tentou lutar contra os dois. Mas um segundo choque foi dado e ela não conseguiu mais lutar com eles. Então ela foi amarrada para não poder fugir ou lutar. Finalmente, após conseguirem levar Michelina para dentro do veículo e colocá-la no porta-malas, Marcin e Patrick entraram no carro. A partir daí, o companheiro de Michelina começou a dirigir o veículo para fora dos limites da cidade. A ideia dele era ir até uma floresta, que ficava nos arredores da cidade de Huddersfield. Chegando na floresta, eles começaram a cavar um buraco com o objetivo de colocar Michelina lá dentro. E depois pretendiam enterrá-la viva. Eles então colocaram Michelina em uma caixa, que se assemelhava a um pequeno caixão. Fecharam a caixa e depois começaram a jogar terra por cima. Depois que terminaram de preencher o buraco, Marcin teve uma outra ideia. Ele viu um tronco caído no chão e o arrastou até onde estava a cova, para poder impedir qualquer chance de Michelina conseguir sair. Todo esse ataque tinha uma motivação muito clara. Marcin não queria que Michelina se mudasse.
A ideia dela era levar o filho para a Polônia, sua terra natal, com o objetivo de começar uma vida nova. Marcy não aceitava isso. E em sua cabeça, seria melhor que a mãe de seu filho estivesse morta do que com o garoto do outro lado do Oceano Atlântico. Agora, imagine você na situação de Michelina. Preso dentro de uma caixa que foi enterrada, sem ninguém saber o seu paradeiro, sem celular para poder fazer uma ligação, e sabendo que a cada minuto que passava, seu oxigênio ia se reduzindo e suas chances de sobreviver também. Tempos depois, Michelina afirmou que o que mais deu forças a ela foi pensar no seu filho. Estar lá por ele nos seus próximos anos de vida fez com que ela lutasse como nunca. Enterrada, Michelina começou a pensar no que fazer. Sabia que se começasse a se desesperar, iria consumir muito oxigênio e não teria forças para poder sair de lá. E antes mesmo de tentar se salvar, ficou prestando atenção nos barulhos, para se certificar de que a dupla não tinha saído. Até porque, caso ela saísse com eles ainda por lá, não teria a menor chance de sobreviver. E quando teve certeza que os dois haviam ido embora, ela começou a tentar se desvencilhar das suas amarras. E foi aí que o seu anel veio ao resgate. Percebendo que as pontas de diamante eram muito boas e cortantes, ela começou a passar o anel nas suas amarras, para poder cortá-las. Sabia que isso tinha que ser feito quanto antes, para depois pensar em como abrir a tampa. Depois de muito esforço, ela conseguiu se desprender de tudo e agora pensava em uma estratégia para poder retirar a terra do lado de dentro do caixão improvisado. Um outro detalhe é que ela não sabia que um tronco tinha sido colocado em cima da estrutura para poder dificultar qualquer fuga. Enquanto Michelina estava debaixo da terra, lutando por sua vida, Marcy já começou a pensar no seu futuro. Acreditando que ele já tinha se livrado dela para sempre, foi até um caixa eletrônico e limpou a conta de sua companheira. Depois disso, como se nada tivesse acontecido, ele foi até a casa da sogra, pegou seu filho e foi para casa, onde ficou jogando videogame por muito tempo. Durante o tempo em que Patrick acreditava que Michelina era apenas um resquício passado, bravamente, ela aos poucos conseguia sair de sua prisão. Para sua sorte, o buraco cavado por Marcy e Patrick não era muito fundo, e apesar de haver muita terra sobre ela, ainda foi possível, com muita dificuldade, removê-la. Ela continuou a retirar a terra, que ia caindo enquanto tentava retirar a tampa da caixa. E uma outra dificuldade era justamente o pedaço de tronco, que estava em cima, impedindo sua saída. Ela persistiu, até que, após muita luta, chegou ao momento em que finalmente conseguiu ficar livre. Ela estima que tenha passado aproximadamente 1 hora debaixo da terra. Logo após sair da sua prisão, ela tomou um fôlego e, sem saber direito onde estava, começou a andar pela floresta para poder procurar ajuda. Em um dado momento, conseguiu chegar em uma estrada. Lá, esperou até um motorista parar para lhe ajudar. Depois de contar tudo o que aconteceu, o motorista levou até a polícia, onde Michelina denunciou Marcy e assim os policiais foram até onde ele estava para prendê-lo. Finalmente, em janeiro de 2012, veio o resultado do tão aguardado julgamento. Marcy foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio. Michelina se disse satisfeita com a sentença, afirmando que a cadeia é o lugar que ele merece, após ter vivido toda uma verdadeira história de horror. Para piorar toda a situação, a polícia começou a investigar um pouco mais sobre a vida de Marcy, o homem que enterrou Michelina. Em sua casa, em Huddersfield, os agentes acabaram encontrando explosivos ilegais. Por conta disso, ele acabou sendo condenado novamente na justiça e ganhou mais 8 anos de prisão em sua condenação. Mas depois, acabou ficando decidido
que a pena por conta dos explosivos seria cumprida junto com a da tentativa de assassinato. Ou seja, ele ficará 20 anos preso, e não 28, como seria se as penas fossem somadas. Já Patrick, o parceiro de Marcin, foi condenado a 4 anos e meio de prisão. No caso, seus advogados justificaram que ele participou somente do sequestro e que a tentativa de homicídio não se enquadrava em seu caso. Além disso, pelo fato do sistema prisional na Inglaterra ser diferente, Patrick foi colocado em uma prisão para jovens infratores. Por muitas semanas, Michelina sentiu os efeitos físicos do ataque e de ter ficado presa debaixo da terra. Mas foi a parte psicológica que mais a afetou. Em uma entrevista dada para veículos da imprensa, Michelina falou que, por muito tempo, amou Marcin do fundo do seu coração. Mas que, após tudo o que aconteceu, a única coisa que ela conseguia sentir era ódio. Ela também disse que, de vez em quando, tem pesadelos onde se vê sendo enterrada, mas que, apesar disso, está feliz por ter conseguido ter uma nova chance para viver e poder criar seu filho. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até mais.